Tudo começou quando abri minha conta no Snapchat para compartilhar um pouco do que acontecia nos bastidores da minha vida como modelo. Eu devo dizer que foi muito divertido e me ajudou a me conectar de uma forma mais direta com os meus seguidores. Foi assim que conheci o Mike, um dos meus fãs mais leais. No começo, as mensagens dele eram como as de qualquer outra pessoa. Muitos elogios e perguntas sobre o meu trabalho e blá blá blá. Mas eu gostava tanto de interagir que nunca hesitei em responder. Além disso, ele era bem bonitão. Mas depois comecei a perceber que as coisas estavam mudando. Primeiro, foi algo sutil. Ele começou a me enviar fotos dele com maquiagem e penteados que, de algum modo, se pareciam muito com os meus. Isso foi, digamos, interessante, e no começo eu ri e tomei como um elogio. Mas depois, toda vez que ele me escrevia, estava ficando cada vez mais estranho. Uma noite, lembro que postei uma foto de uma sessão noturna, com um estilo vintage e melancólico, e no dia seguinte, Mike me enviou uma selfie posando da mesma maneira, só que ele estava usando uma máscara que era uma cópia quase exata do meu rosto. Não é como olhar em um espelho, ele escreveu. Eu tentei levar na brincadeira e respondi algo como: "Uau, isso está realmente elaborado. De onde você tirou essa ideia?" Mas me deu um frio na espinha quando ele respondeu que tinha feito ele mesmo. Para quê? E eu cito: "Nós pudéssemos sempre estar juntos, como se fossemos um." Naquele momento, eu soube que tinha que cortar contato com ele. Isso estava não só saindo do controle, mas também estava muito perturbador. Então parei de responder às mensagens dele e comecei a ignorá-lo um pouco. Eu esperava que ele pegasse o recado, mas Mike não gostou nada disso. Pelo contrário, ele ficou mais insistente e começou a me enviar mensagens estranhas, e, francamente, perturbadoras, como fotos dele em lugares onde eu já estive antes, mas não lugares onde ele havia me fotografado, e sim lugares como o supermercado ou o shopping. Isso foi muito estranho e me deu arrepios, mas as coisas escalaram para outro nível quando, uma noite, recebi uma selfie com a data e hora de Mike, e era uma foto tirada do lado de fora do meu apartamento, como se tivesse sido tirada de um carro estacionado em frente ao meu prédio. A mensagem dizia: "Não consigo dormir sabendo que você está bem ali do outro lado da rua." Isso foi o ponto de ruptura. Eu fiquei completamente aterrorizada e imediatamente o bloqueei. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia sair pela minha boca. Mas isso não foi tudo. Pelo contrário, isso estava só começando. No dia seguinte, encontrei um pacote na porta do meu apartamento e, quando abri, encontrei uma máscara. Mas dessa vez, era uma réplica do rosto dele e uma nota que dizia: "Use isso e estaremos juntos para sempre." Eu congelei. Minhas mãos começaram a tremer e eu sabia que tinha que fazer algo imediatamente. Fui até a polícia, mas eles me disseram que, como não havia ameaças diretas, não podiam fazer muito. Eu me senti frustrada e aterrorizada. Como assim não podiam fazer nada? Algo tinha que ser feito, mas não. E agora eu estava perdida. Não sabia o que fazer para lidar com o que estava acontecendo. Passaram-se alguns dias sem novidades, mas uma noite, enquanto tentava me distrair com o filme, recebi um e-mail de uma conta nova. Assim que li, reconheci o estilo de Mike imediatamente. A mensagem dizia: "Você pode me bloquear, mas estamos destinados a ficar juntos. Porque você não entende, sua boba? Eu te amo. Te adoro e logo estaremos juntos. Querida." Isso me deu uma onda de arrepios por todo o corpo e só piorou a partir daí. Nos dias seguintes, vivi em paranoia permanente. Após aquele e-mail angustiante, parecia que Mike estava em todo lugar, como uma sombra me seguindo, transformando minha casa, que antes era meu refúgio, em uma prisão de vidro. Cada barulho me fazia pular de medo, e meu pobre coração passou o dia todo disparado. Não suportava mais minha paranoia e decidi tomar uma atitude. Instalei fechaduras adicionais nas portas e janelas e câmeras de segurança por todo o apartamento e na entrada do prédio. Mas a ideia de Mike lá fora, me esperando, me dava o mesmo medo. E o pior de tudo era que, infelizmente, as patrulhas da polícia que passavam de vez em quando não me ofereciam nenhum conforto. Mike era como uma sombra que se movia à noite, sem eu perceber. Isso era aterrorizante, e às vezes sentia que ele poderia estar em qualquer lugar. Uma vez, decidi ir a uma cafeteria para fazer algum trabalho.
Eu estava em um canto do lugar, tentando passar despercebida, quando de repente o vi. Ele estava em um canto distante, mas seus olhos não me deixavam. Assim que o percebi, fechei o laptop rapidamente e quase corri para a saída. Saltei para o meu carro e saí de lá imediatamente. Naquele momento, percebi que Mike estava mais obcecado por mim do que eu imaginava, e isso me deu arrepios. Lembro de uma noite que estava em uma balada com um amigo, me divertindo e dançando, talvez um pouco mais perto do que eu me sentiria confortável, quando, do nada, Mike saiu das sombras como um fantasma. Sem dizer uma palavra, pulou em cima do meu amigo e começou a bater nele. Foi uma confusão total. Os seguranças tiveram que intervir e tirá-lo de lá à força, enquanto meu amigo ainda estava tonto e com o rosto todo machucado. Mas o mais assustador de tudo foi que, enquanto o empurravam para fora, Mike não disse nada. Ele só me olhava de um jeito assustador, algo que me fez sentir horrível. A partir daí, a ideia de sair, mesmo para coisas simples como fazer compras, se tornou uma tarefa monumentalmente desconfortável para mim. Eu não sabia o que esperar. Estava sempre pensando que ele poderia aparecer a qualquer momento, até que a noite chegou que me levou ao limite. Lembro de que tudo estava tenso, como se o ar estivesse carregado com uma energia densa, provavelmente um reflexo de todo o caos que havia se apoderado de mim. Eu estava tentando atualizar meus e-mails, quase desesperada para voltar à normalidade, quando, de repente, apareceu uma notificação no meu telefone. Era uma mensagem de um usuário que eu não conhecia, e sim, claro, passou pela minha cabeça que poderia ser Mike novamente, mas a curiosidade falou mais alto. Mesmo assim, abri a foto. O que vi gelou meu sangue. Era uma foto da entrada do meu prédio, tirada do outro lado da rua, e a legenda dizia: "Está vindo uma tempestade, Tiffany. Vamos enfrentá-la juntas." Como você pode imaginar, o pânico me tomou imediatamente. Corri até a varanda. Meus olhos vasculhavam a escuridão à procura de algum sinal dele. Então ouvi um barulho, como se alguém estivesse tentando escalar o prédio. Meu coração deu um salto e estava batendo tão rápido que parecia que ia sair pela minha boca. E, enquanto tentava me recompor, assisti horrorizada enquanto Mike aparecia na beira, completamente ensopado, usando a máscara que ele havia feito do meu rosto, mas agora com um sorriso distorcido que me fez sentir nojo. "Oi, querida. Você não pode se esconder de mim. A partir de hoje, estaremos juntos", ele disse com uma voz calma, como se estivesse falando com a namorada, como se essa situação toda não fosse completamente maluca. Minha mente estava em guerra naquele momento. Terror e fúria brigavam para controlar meu corpo. "Sai de perto de mim, Mike", eu gritei alto, tentando soar mais assertiva do que realmente estava me sentindo. "Vou chamar a polícia se você der mais um passo", avisei, mas ele só começou a rir alto e sua risada me aterrorizou ainda mais. "Já passamos da polícia, Tiff. Agora somos só nós dois nesse mundinho. Ninguém pode nos separar." Naquele momento, senti que não podia perder mais tempo. Não só queria sair dali, mas decidi gravar. Não sei nem como essa ideia surgiu, mas senti que, se não pudesse escapar, pelo menos queria ter uma prova para que a polícia o pegasse. "Por que você está fazendo isso?" eu perguntei, tentando obter uma resposta que me desse algum esclarecimento. "Porque você é cabeça oca e não sabe disso?" ele disse, dando um passo à frente. Instintivamente, dei um passo para trás, mas de repente tudo desabou, como se a tempestade fosse um disfarce. Tomei uma decisão rápida e praticamente inconsciente. Pulei para dentro do apartamento, fechei rapidamente a porta deslizante, deixando o Mike do lado de fora. Ele, ao perceber, se atirou contra o vidro, se debatendo e gritando, a água escorrendo pela sua máscara grotesca e uma fúria desenfreada palpável em sua voz. Mantendo a câmera focada nele, gravei cada momento daquela loucura aterrorizante. Enquanto fazia isso, discava para o 911 com os dedos trêmulos. O que aconteceu depois disso foi algo que não esperava, mas também não posso esquecer. E, mesmo depois daquele pesadelo, eu não tinha mais certeza de que Mike estaria fora da minha vida. Ele me enviava mensagens todos os dias, de todas as formas. Mas agora eu tinha algo mais forte. A prova de que ele nunca mais voltaria ao mesmo lugar.
Minha irmã Cíntia desapareceu há 4 anos. O desaparecimento dela foi uma daquelas coisas inexplicáveis que acontecem e que ninguém consegue prever. Cíntia não deixou nenhuma carta ou algo assim e não parecia estar passando por um momento difícil. Ela era apenas uma garota normal, indo para o ensino médio e vivendo sua vida como qualquer outra. Então, ninguém esperava por isso. No dia em que ela sumiu, estávamos todos jantando juntos, brincando e conversando sobre coisas triviais, como sempre. Quem poderia imaginar que aquela seria nossa última refeição juntos? Na manhã seguinte, quando percebemos que ela não estava em casa, ligamos para todos os amigos dela, mas ninguém sabia de nada. Então, fomos até o quarto dela. Além de uma mala e algumas roupas, tudo parecia normal, completamente normal. Um dia ela estava em casa e no outro, tinha sumido. Fizemos um boletim de ocorrência para o desaparecimento dela, mas como Cíntia já tinha 18 anos, a polícia não fez muito por nós. Não sei se isso mudou, mas naquela época uma pessoa não era dada como desaparecida antes de 72 horas, especialmente se fosse um adulto. E como não havia nada que indicasse que algo estava errado, eles basicamente lavaram as mãos do caso. No entanto, alguns dias depois, uma equipe de busca foi organizada, mas infelizmente não conseguimos encontrar minha irmã. Senti muito a falta dela e meus pais quase enlouqueceram com isso, especialmente minha mãe. Mas, com o passar dos anos, a vida seguiu, e pelo menos para mim, comecei a pensar menos nela. Porém, sempre a mantive na minha mente. Mas, com o tempo, fomos nos conformando com o fato de que minha irmã não estava mais neste mundo. Então guardamos no coração apenas a esperança de um dia encontrar seus restos mortais, para poder dar a ela um funeral digno, e pelo menos ter algum fechamento. No entanto, na semana passada, enquanto eu estava rolando o Instagram, de repente vi algo que me fez parar. Era um anúncio promocional de uma escola de dança chamada Soul Dance Studio, que eu nunca tinha visto antes. O anúncio tinha apenas um título e um vídeo de Cíntia dançando em frente a um fundo preto. O cabelo dela estava mais longo. Embora ela parecesse mais madura, era definitivamente ela. Eu reconheceria minha irmã em uma multidão. Estava tomando um café gelado na hora e quase cuspi no meu celular de tanto choque. Ela estava fazendo alguns movimentos incríveis de balé, mas seu rosto estava completamente vazio, sem emoção, como se estivesse morta por dentro. Nada a ver com a Cíntia que eu conhecia, a que nunca parava de rir e fazer piadas quando morava conosco. Minha mãe sempre a chamava de seu raio de sol, mas a garota do vídeo era completamente diferente. Assisti a esse vídeo várias vezes, e cada vez que o assistia, tentava processar o que estava vendo e sentindo. Meu coração apertava. Para mim e para minha família, minha irmã já estava morta há 4 anos, e vê-la agora, viva, nesse vídeo, era algo que eu mal conseguia acreditar. Mas, quanto mais eu assistia ao vídeo, mais eu era assombrado pela expressão dela. Quando finalmente saí do meu estado de choque, decidi clicar no anúncio, que me levou ao site da Soul Studio. Porém, não havia informações relevantes, apenas uma lista interminável de vídeos de meninas dançando no mesmo fundo preto. Elas eram todas diferentes, mas faziam os mesmos passos. Depois de rolar por dezenas de miniaturas, cheguei ao final do site e encontrei um link de contato. Claro, cliquei nele imediatamente, mas ele só me levou de volta à conta dela no Instagram. Naquele ponto, eu sabia que deveria contar aos meus pais, mas eles ainda estavam de férias no Havaí e eu não podia esperar. Então segui a conta e mandei uma mensagem perguntando onde é o seu local. Mas nunca recebi resposta. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria a eles? Que minha irmã tinha fugido e agora estava dançando em um estúdio. Não parecia haver nenhuma lei para isso. Mesmo assim, eu tinha uma sensação ruim sobre aquele lugar, mas não podia explicar isso para a polícia, então decidi esperar. Queria pelo menos ter mais informações antes que meus pais voltassem. Então tentei pesquisar no Google sobre a Soul Studio, mas só apareceram a conta do Instagram e o site com os vídeos. Estava tão desesperado que sentia que cada segundo contava e parecia que não havia nenhuma forma de encontrar aquele maldito estúdio. Mas, por outro lado, a ideia de que minha irmã poderia estar lá, dançando, como se fosse nada, enquanto eu estava preso naquela incerteza depois de nossa família ter vivido 4 anos de inferno acreditando que ela estava morta,
me deixava tão irritado. Eu não conseguia parar de pensar que talvez ela tivesse encontrado seu lugar no mundo e estivesse feliz, sem pensar na gente. Mas, por outro lado, esse estúdio não parecia bom para mim. Havia algo estranho no ar, uma sensação de escuridão que eu não conseguia afastar. A espera estava ficando cada vez mais sufocante, mas ainda assim, decidi que o melhor a fazer era ficar alerta e esperar a volta dos meus pais para que, juntos, pudéssemos investigar. Alguns dias se passaram e a Soul Studio parecia ter desaparecido. Toda vez que eu abria o Instagram, sentia uma mistura de ansiedade e expectativa que era quase sufocante. Haveria novos vídeos da Cynthia? Talvez eu finalmente conseguisse alguma pista sobre o seu paradeiro. A Soul Studio postou mais alguns vídeos, mas nenhum deles mostrava minha irmã. Eram sempre meninas diferentes, fazendo os mesmos passos de dança, mas tudo mudou na última sexta-feira antes da volta dos meus pais. Nesse dia, abri o Instagram. Ao invés de um vídeo, havia uma foto de um antigo galpão com a legenda dizendo que estavam fazendo audições de dança naquele mesmo dia. O lugar parecia horrível, muito deteriorado, e não parecia adequado para nada sério, muito menos para um estúdio de balé. Dá até para ver, ao fundo, uma cerca de arame farpado cercando o prédio, e até ela parecia ter visto dias melhores. O endereço era 434 Lake Street, com horário de 15 horas às 17 horas. Imediatamente, uma sensação estranha e escura invadiu meu corpo. Isso não parecia certo, mas pelo menos agora eu tinha um endereço. Eu sabia que tinha que ir lá. Essa era minha chance de descobrir o que tinha acontecido com a Cynthia. Então eu teria que enfrentar meu medo. Liguei para minha amiga Eli e contei tudo o que eu tinha descoberto, e felizmente ela não estava tão assustada quanto eu. Pelo contrário, ela estava realmente animada e disse que iria me pegar para eu não ir sozinha. Só precisava trocar de roupa primeiro. Eu expliquei que não iríamos realmente fazer a audição, mas ela insistiu que não sabíamos o que poderíamos encontrar, então não fazia mal estar pronta. Eli chegou em casa às 14 horas. Às 14h30, estávamos a caminho do galpão. O lugar era bem decadente, cercado por prédios abandonados e trilhos de trem enferrujados. Quando chegamos, havia apenas um carro estacionado. Comecei a hesitar imediatamente. Não gosto disso, disse eu, mas ela segurou minha mão e apertou. Vai dar tudo certo. Estamos fazendo isso pela Cynthia, ok? Aquilo me motivou e acenei com a cabeça. As palavras da minha amiga me deram um empurrão que eu precisava para sair do carro, mas meus nervos ainda estavam à flor da pele. Andamos até o portão de arame farpado e bati na porta velha e enferrujada, mas ninguém saiu. Então, ficamos esperando por um tempo, até que, finalmente, a porta se abriu, mas não havia ninguém do outro lado e tudo dentro parecia realmente assustador. Pela primeira vez, percebi que Eli estava tão nervosa quanto eu, o que, de certa forma, me fez me sentir um pouco melhor. Então, do escuro lá dentro, uma voz de homem chamou: "Vocês estão aqui para a audição?" Naquele momento, cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou e senti um tipo de buraco infinito no meu estômago. Percebendo meu nervosismo, Eli apertou minha mão e sussurrou no meu ouvido: "Acho que deveríamos chamar a polícia." Eu não poderia concordar mais, então acenei com a cabeça. E, quando aquela voz soou com um sotaque que eu não conseguia identificar, eu tirei meu celular do bolso e me afastei da porta enquanto ela permanecia onde estava, sorrindo nervosamente. Uma vez longe o suficiente para não ser ouvida, disquei 911 e expliquei à operadora onde estávamos e disse que nada estava acontecendo, mas que precisávamos de ajuda. O cara parecia um pouco confuso, mas disse que mandaria um policial. Quando desliguei, olhei para a porta e vi que agora estava trancada, sem nenhum sinal de Eli. "Eli!" gritei, mas não obtive resposta. Nesse momento, comecei a entrar em pânico de verdade. Corri até a porta e bati forte com o punho. "Abra a porta, Eli!" gritei desesperado, com o coração disparado. Foi então que ouvi o clique na fechadura e, novamente, a voz do homem: "Por favor, entre. Vamos fazer isso rapidamente." Eu hesitei, olhando para a porta. Meu coração batia acelerado. Era a última coisa que eu queria fazer, mas não podia ficar ali, sem saber o que aconteceu com minha amiga.
Respirei fundo e entrei. O interior do galpão estava escuro, com apenas algumas luzes fracas piscando nas paredes. Era um lugar sujo e negligenciado, com cheiro de mofo no ar. O chão rangia sob meus pés a cada passo. Quando entrei mais, eu ouvi a voz do homem novamente, dizendo algo sobre a audição. Ele estava em algum lugar à frente, mas eu não podia ver direito. Onde está Eli? Eu perguntei, tentando manter a calma. Não havia resposta. O silêncio era ensurdecedor, exceto pela luz que continuava a piscar. Então, de repente, a porta se fechou atrás de mim, com um estrondo. Eu me virei rapidamente, e a luz começou a enfraquecer. Eu gritei pelo nome de Eli, mas não houve resposta. Fiquei lá por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo, até que ouvi um ruído vindo de um canto escuro do galpão. Com medo, avancei para onde o som vinha. Quando me aproximei, eu vi uma sombra se movendo. Era Eli, mas algo estava errado. Ela estava parada, olhando para mim com um olhar vazio. Ela não se mexia, não dizia nada. Eli, eu gritei, correndo até ela. Ela não reagiu, e meu coração disparou. Era como se ela estivesse em transe, sem saber onde estava ou o que estava fazendo ali. De repente, senti uma pressão nas costas, como se alguém estivesse me empurrando para frente. Olhei para trás, mas não vi ninguém. A sensação de estar sendo observado aumentou. Meu medo se intensificava a cada segundo. Era como se eu estivesse preso em algum lugar que não fazia sentido. Foi quando a porta se abriu novamente e eu vi um policial entrando. Ele parecia tão confuso quanto eu, mas estava pronto para agir. Ele entrou no galpão, apontando sua arma, e disse para todos se afastarem. Mas, para minha surpresa, ele não viu ninguém. O galpão estava vazio. A sala que antes estava cheia de figuras, agora estava completamente deserta. O policial virou-se para mim, dizendo que não havia ninguém ali. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu vi elas. Eu gritei, desesperado. Minha amiga estava aqui. Mas o policial apenas balançou a cabeça e me olhou com pena. Ele me conduziu para fora do galpão, e fomos até a viatura. No caminho, ele me disse que o lugar estava desabitado há anos. Nenhuma pista, nada. Eu não sabia o que pensar. Aquele galpão, as figuras dançando, Eli, tudo aquilo parecia uma história de terror sem explicação. Meu mundo estava virado de cabeça para baixo. No final, a polícia não encontrou nada. Nenhuma pista, nenhuma evidência. O Instagram da Soul Studio desapareceu. E eu não recebi mais notícias. Minha mãe e meu pai voltaram de viagem e ficaram com o coração partido por tudo o que aconteceu. Eu tentei contar a eles o que vivi, mas parecia impossível acreditar em tudo o que estava acontecendo. O que eu sei é que, apesar do que aconteceu, parte de mim ainda espera. Eu olho para o Instagram todas as horas, esperando ver um vídeo de Eli ou Cynthia, só para saber que elas estão vivas. Porque no fundo, mesmo sabendo que elas podem estar perdidas para sempre, a esperança nunca vai embora. Oi, eu sou o Ada, e a história que vou contar aconteceu em 2006, quando o Facebook estava começando a decolar. Naquela época, eu estava na faculdade. Claro, tinha a minha conta, como todos os estudantes. Usávamos o Facebook para nos organizar para festas, compartilhar fotos e ficar por dentro do que estava rolando pelo campus. E tudo ia bem até o dia em que Arthur foi assassinado de uma maneira horrível e misteriosa em seu quarto no dormitório. A coisa mais estranha de tudo foi que a foto do perfil dele no Facebook foi alterada para uma imagem assustadora dele sorrindo de maneira diabólica. Arthur era um aluno do 4º ano e sua morte chocou todos no campus. Alguém cortou sua garganta e o deixou sangrando até morrer. E então fez o upload de uma foto assustadora no seu perfil do Facebook, onde ele aparecia com um sorriso diabólico. Naquela época, o Photoshop não era tão comum e apenas alguns tinham, como os que trabalhavam na revista da universidade e fotógrafos profissionais. Mas não era algo que as pessoas usavam com tanta frequência como agora. Isso reduzia um pouco a margem de busca. Por isso, apesar de chamarem um bom grupo de estudantes e professores para depor, focaram mais naqueles que estavam nas áreas de design, comunicação e tecnologia.
Mas, depois de dias de interrogatórios, não conseguiram encontrar pistas sobre quem o matou. O tempo passou e as coisas começaram a se acalmar. Mas então outra tragédia aconteceu. O corpo de Diana, uma aluna do 3º ano, foi encontrado em um dos banheiros femininos com um corte no pescoço exatamente como o de Arthur, e novamente a foto do seu perfil foi alterada para uma imagem sorrindo de forma perturbadora. A polícia estava completamente desconcertada. 2 assassinatos em tão pouco tempo, com o mesmo modus operandi e ainda sem um único suspeito. Que dor de cabeça! Mas uma coisa parecia clara: estavam lidando com um serial killer. E, como vocês podem imaginar, todos na universidade estavam aterrorizados, sabendo que esse assassino estava solto e qualquer um poderia ser sua próxima vítima. Na época, eu dividia o quarto com meu amigo S, e embora já estivéssemos no último ano, a situação nos deixou com muito medo. Sempre nos acompanhávamos quando íamos a algum lugar e checávamos o quarto várias vezes ao dia para garantir que estava tudo bem. A tensão na universidade estava tão densa que dava para cortar com uma faca, mesmo que cega. Por causa disso, instalaram um novo protocolo de segurança e avisaram a todos para evitarem ficar sozinhos no campus. No entanto, quase um mês depois, o impensável aconteceu. Tim, um colega de quarto, foi assassinado na biblioteca e essa morte destruiu completamente nossa calma. Então, visto que as tentativas de pegar o assassino haviam sido totalmente infrutíferas e os colegas de quarto continuavam morrendo, exigimos das autoridades do campus que nos deixassem, pelo menos, fazer algo para nos defender. A partir de então, todos nós podíamos carregar coisas como facas de bolso e spray de pimenta nas bolsas e bolsos. A polícia estava cada vez mais desconcertada. Quando verificaram a conta do Facebook de Ti, viram que mais uma vez a foto de seu perfil foi alterada para uma imagem assustadora. Até aquele momento, a única conexão entre esses estudantes era que todos estavam na mesma universidade e tinham contas no Facebook. Quando a notícia se tornou pública, as pessoas começaram a excluir seus perfis como precaução, e eu e S também decidimos fazer o mesmo. Porém, apenas 2 dias depois da morte de Tim, outra aluna, Clarissa, foi assassinada. Ela não havia excluído sua conta, então sua foto de perfil também foi alterada para a imagem perturbadora de um sorriso sinistro. Após esse último assassinato, as autoridades da universidade decidiram encerrar o semestre e mandar os alunos para casa até pegarem o assassino. Uma decisão bem sensata dadas as circunstâncias. Nesse mesmo dia, S e eu estávamos arrumando as nossas coisas para sair de lá o quanto antes, ansiosos para escapar de toda essa loucura. Mas, de repente, ouvimos uma batida suave na nossa porta. Então, percebemos que não havíamos checado o lugar, porque estávamos muito empolgados para ir embora. Eu só queria sair dali imediatamente, mas S decidiu ir até o armário de onde ele achava que vinha o barulho. Mas, naquele momento, a porta se abriu e uma pessoa encapuzada apareceu. Mas antes que pudéssemos reagir, S foi esfaqueado no pescoço. Nesse momento, eu congelei, porque tinha certeza de que também seria morta. Mas, depois de esfaquear meu amigo, o estranho deixou a faca cair e se aproximou de mim, me entregando uma nota antes de sair silenciosamente pela mesma porta por onde entrou. Eu abri a nota e dizia: "Tirei minha vingança. Agora você sabe por que matei esses estudantes. Vá para o Facebook." Eu fiquei em choque por alguns segundos, ainda sem conseguir processar o que tinha acontecido. Mas quando a realidade finalmente caiu sobre mim, saí do quarto gritando e chorando em desespero pela perda do meu melhor amigo, algo que me marcou profundamente. Imediatamente as autoridades foram notificadas e selaram nosso quarto como cena do crime. Então, entreguei a nota a um policial e a equipe de ciberinvestigação conseguiu acessar a conta do Facebook que mencionei, e o que descobriram foi além de aterrorizante. Acontece que os 4 estudantes assassinados faziam parte de um grupo no Facebook dedicado a assediar outras pessoas, especialmente aquelas de famílias de baixa renda. Saber disso me gelou por dentro. Honestamente, eu nunca imaginei que esse fosse fazer parte de algo assim, já que ele sempre foi alguém que ajudava os outros. Ele e os outros 3 se divertiam zombando dos outros e aproveitando-se deles por trás das portas fechadas. Por causa do assédio, 3 estudantes desistiram da universidade. O caso ficou mais complicado,
pois os pais deles eram ricos e conseguiam se livrar de qualquer problema. Mas logo depois conseguiram rastrear o assassino, que era uma garota asiática do 3º ano, que foi a última vítima deles. Depois de ser brutalmente assediada online, ela decidiu se vingar da maneira mais aterrorizante. Quando a polícia finalmente a localizou, descobriram que, depois de matar S, ela foi para sua cidade natal naquela mesma noite e nunca mais retornou. Partiu minha alma saber que meu amigo tinha se tornado assim. E o mais chocante foi perceber que o Facebook poderia ser usado para causar tanto dano. Cada um dos 4 que foram mortos costumava postar imagens perturbadoras de suas vítimas no grupo, assim como o assassino fez depois. Era por volta das 2 da manhã quando recebi uma mensagem de uma tal Marissa. Uma notificação do Instagram apareceu na minha tela quando eu já estava quase adormecendo, então quase não dei atenção. Mas o barulho do meu celular me fez abrir um olho. Quando olhei, vi que ela tinha respondido a uma das minhas histórias com um emoji de riso. Só isso. Fiquei lá, meio atordoado, sem saber se deveria responder ou não. O que realmente me chamou a atenção foi a foto dela. Ela estava linda, usando um vestido apertado que destacava sua figura. Estava sorrindo para a câmera, como se estivesse curtindo um dia na praia. Na verdade, lembrei que a gente se conheceu por acaso numa festa na praia algumas semanas atrás. Ela começou a curtir todas as minhas fotos. Estaria ela tentando chamar minha atenção? Achei que sim, mas no final deixei para lá. No entanto, agora que ela me escreveu, fiquei um pouco confuso. Como se responde a um emoji de riso? Então respondi com outro emoji, sem saber o que mais dizer. Pouco depois, recebi uma resposta instantânea. Você não lembra de mim? Ela escreveu. Ótimo. Fiquei pensando, eu deveria? Ela era uma garota muito bonita, não podia negar. Era um pouco mais baixa que eu, com um sorriso que iluminava seu rosto oval. Usava óculos redondos que ficavam ótimos nela e seus cabelos escuros com mechas castanhas caíam graciosamente sobre os ombros. Tinha muitas fotos no perfil, de imagens de natureza a fotos de sapatos de grife, mas o rosto dela não me dizia nada. Talvez fosse porque eu realmente não a conhecia. Do que me lembrava, eu tinha desaparecido por alguns dias para Las Vegas, com meus amigos, alguns meses atrás. Provavelmente não era o melhor ambiente para lembrar de rostos. De repente pensei, talvez a Marissa soubesse mais sobre mim do que eu sobre ela. Então fui procurar o perfil dela no Facebook, mas não tínhamos amigos em comum. Além disso, o nome dela era bem comum, o que tornava as coisas ainda mais difíceis. Fui vasculhar a conta dela no Instagram à procura de mais pistas, e foi então que notei algo muito estranho. Marissa tinha postado fotos da viagem dela a Las Vegas, bem na mesma época em que eu estava lá. Sério, você não é uma daquelas garotas que você encontra em Vegas? É. Eu respondi. Você está de brincadeira? Ela respondeu. Mas eu estava tão confuso. Eu olhei sua bio e vi que ela era de Denver. Eu vi seu perfil. Respondi. Marissa me disse que era estudante de direito e que seria a próxima advogada famosa do país. Ela tinha cerca de 1.800 seguidores e estava seguindo 120 pessoas. O perfil dela parecia genuíno, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que eu nunca a tinha encontrado antes. Desculpa, mas sinceramente duvido que a gente tenha se conhecido. Eu respondi. Você lembra da noite de 30 de maio, no Omega Club? Ela respondeu afirmativamente. Ah, droga, eu realmente estava lá, eu disse. Lembrando que era a noite em que fui com meus amigos ao clube para comemorar. Era um dos clubes mais populares de Las Vegas. Lembrei de um amigo mais gordinho, que estava causando problemas na pista de dança. Continuei tentando lembrar, mas não consegui visualizar Marissa. Ela continuou. Sim, meu amigo estava lá com os meus melhores amigos, mas tudo deu certo e nos juntamos a vocês. Tem certeza de que não está me confundindo? Porque eu ainda não lembro do seu rosto. Eu respondi, quase sensual. Então, ela tocou em um assunto muito sensível. Mencionou a morte misteriosa da minha namorada. Naquele instante, fiquei chocado. Como você sabe disso? Eu gritei. Nem meus amigos mais próximos sabem disso, respondi, sentindo uma mistura de incredulidade e medo. Desculpa,
Mas eu nunca falei sobre minha namorada e não faço ideia de quem você seja. Eu disse, agora bem nervoso. A verdade é que eu me afastei da minha cidade natal há 2 anos, após a morte trágica da minha namorada Lucy. Então, encontrá-la naquela conversa e ouvi-la falar dela foi mais do que eu conseguia aguentar. Eu já estava perturbado. Você não estava na festa e não fazia parte do meu grupo. Insisti. Você me deve uma explicação, eu disse, quase agressivamente. A resposta dela foi: ouça, eu sei que isso tudo é muito estranho, mas tem um motivo para eu saber tudo isso. A gente conversou antes de seu grupo se dispersar naquela noite. Ela disse, e eu fiquei atônito. Não pode ser. Eu não te conhecia na época. Ninguém pode me contar o que aconteceu naquela noite. Você estava bêbada e só sonhou com isso. Frustração começou a consumir meus pensamentos. Quem era essa mulher e como ela sabia de todas essas coisas se eu não me lembrava nem do rosto dela? Fiquei sobrecarregado. Então fechei o celular e joguei na cama. Era como se o mundo tivesse caído sobre mim. Eu tinha certeza de que nunca a conheci ou ela simplesmente estava na caverna das minhas memórias. Mas ela conseguiu narrar os acontecimentos daquela noite com uma precisão assustadora. Comecei a pensar sobre isso, revendo as fotos e os vestígios das minhas lembranças. Mas havia um detalhe perturbador que pairava na minha mente. O nome do meio da minha namorada era Marissa. O celular tocou de novo e era outra mensagem do Instagram. Eu abri e lá estava, uma foto de Marissa. Meu estômago se revirou ao olhar para ela. Era uma foto que me fez ficar tonto. E o que vi me deixou zonzo, como se o tempo tivesse parado. Ela tinha tirado minha foto naquela noite, em frente ao Hotel Caesars. E, ao notar a jaqueta, os sapatos e os mesmos óculos, isso me abalou completamente. Porque, no canto dos óculos dela, vi meu reflexo. Um arrepio percorreu minha espinha. Era minha namorada, do jeito que a deixei, com o mesmo sorriso, suas maçãs do rosto altas e o cabelo escuro. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas quando a realidade me atingiu em cheio. Era minha namorada, que eu havia enterrado há muito tempo. Mas ela costumava ser loira, e claramente, os grandes óculos me impediram de reconhecê-la. Reabri todas as fotos dela e cada imagem foi uma faca no meu coração. Eu a perdi. Ela deveria ter tirado a própria vida com uma combinação de pílulas. Mas aqui estava ela, bem na minha frente, sorrindo novamente, como se nada tivesse acontecido. De repente, chegou outra mensagem. Eu sinto tanto a sua falta desse lado. Eu me senti aterrorizado, chocado. O que era tudo isso? Emma estava morta. E por que ela agora estava me mandando mensagem com seu nome do meio? Nesse momento, entrei em pânico e bloqueei o usuário dela. Eu estava hiperventilando, quase tendo um ataque cardíaco. Me deitei de costas na cama, tentando esquecer tudo aquilo e dormir, mas não consegui parar de pensar no que acabará de acontecer. Não sei em que momento o sono me dominou, mas quando acordei, não consegui evitar pegar o celular novamente e desbloqueá-lo. Naquela noite, estava atordoado e confuso, talvez por causa da repentina virada de tudo, mas agora eu queria respostas. No entanto, quando tentei procurá-la, tive uma grande surpresa. Ela tinha desaparecido. Seu perfil sumiu. Nossa conversa desapareceu. Nada. Era como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Até hoje me pergunto se aquilo foi real ou só um sonho, uma alucinação. Eu não sei. E tudo isso mexeu tanto com a minha cabeça que eu simplesmente não quero descobrir. Oi, eu sou o Linha e o que você vai ouvir agora parece algo de uma história de terror do Deep Web. Mas acredite, é totalmente real e aconteceu em um lugar que todos nós conhecemos, o Facebook. Tudo começou um dia, quando eu decidi que era hora de vender a cama velha da minha mãe. Ela estava causando dor nas costas dela e eu achei que já estava na hora de comprar uma nova. Então, tirei umas fotos da cama velha e pensei em postar no marketplace do Facebook. Eu não uso muito essa rede social, mas sabia que ela tinha evoluído e agora servia para encontros, assistir vídeos, claro, vender coisas. Depois de postar o anúncio, alguns dias se passaram e percebi que começaram a surgir perguntas sobre a cama. As pessoas queriam saber de que material ela era feita ou se eu poderia baixar um pouco o preço. Mas, de todas as mensagens,
Uma me chamou especialmente a atenção. Um cara chamado Carson T me escreveu com muita confiança, dizendo que estava interessado em comprar a cama imediatamente. Ele perguntou onde poderia pegá-la. Então eu passei o endereço de casa. Não fiquei muito preocupado com ele vindo, já que meus irmãos e eu estaríamos por aqui. Achei que estava tudo sob controle e fiquei até me sentindo bem por ter encontrado um comprador tão rápido. Porém, depois que enviei o endereço, o cara simplesmente parou de responder e não escreveu mais nada. Ótimo, um idiota sem negociação. Ele não escreveu mais e nem apareceu para comprar a cama. Então, eu esqueci do assunto. Conforme os dias passavam, outros compradores se interessaram. Na verdade, eu vendi a cama para um casal simpático que queria usá-la no quarto de hóspedes. Eles vieram, pagaram e levaram, mas não é sobre eles que quero falar, e sim sobre o Carson T. Depois que passei o endereço para ele, algo estranho começou a acontecer. Um carro estranho começou a estacionar na rua de casa e ficava lá por horas. Eu tinha certeza de que não era de nenhum dos meus vizinhos, já que eles eram dois velhinhos que não iam causar muito barulho. O carro ficava ali por até 5 horas, mas ninguém entrava ou saía dele. Meus irmãos e eu pensávamos em ir até lá ver quem estava dentro, mas toda vez que olhávamos, as janelas escuras nos impediam de ver o motorista. Era muito estranho, mas com o tempo, notamos um padrão. O carro parecia aparecer só quando minha mãe estava em casa, o que realmente começou a nos deixar incomodados. Não demorou muito para minha mãe começar a receber mensagens desse Carson T. Eram mensagens muito estranhas, dizendo o que ele estava vestindo e o que ele tinha feito durante o dia. Mas o mais assustador era que ele também perguntava sobre o que ela pretendia fazer no dia seguinte. Perguntamos para minha mãe quem era esse cara e por que ela o tinha como amigo no Facebook. E ela disse que não o conhecia. Ela achava que já tinha visto ele em alguma loja perto de casa, mas não tinha certeza. Dá para imaginar? Enquanto a gente discutia isso, algo parou meu coração e quase me fez gritar. Olhei para cima e vi uma sombra estranha nos observando pela janela. A janela estava quase fechada, mas havia um pequeno espaço por onde 2 olhos vermelhos e inchados estavam nos olhando. De repente, ouvimos alguém tentando abrir o trinco da janela, mas estava tudo trancado, o que deixou a situação ainda mais aterrorizante, porque isso significava que alguém estava tentando entrar. Naquele momento, eu saí de casa com uma faca que peguei na cozinha e corri até a janela onde estava a figura, enquanto minha mãe chamava meus irmãos. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Era como se a pessoa tivesse desaparecido. Fiquei lá, confuso, mas quando virei para voltar para dentro, algo mais me parou. A porta da frente da casa bateu com força e logo ouvi um grito que fez meu sangue congelar. Era minha mãe, gritando: "Linha, me ajuda." Imediatamente soube que alguém tinha invadido a casa. Corri pela casa, tentando descobrir quem estava nos invadindo. A pessoa devia ter subido no telhado e entrado por ali, porque eu estava na porta verificando pela janela da frente. Eu tentei forçar a porta para entrar, mas estava trancada. Então comecei a bater e chutar com toda a minha força, mas não adiantou. Os gritos da minha mãe se transformaram em gritos de dor enquanto eu tentava abrir a porta, e cada golpe era mais desesperado que o último. Depois de alguns segundos, um último golpe finalmente quebrou a porta, mas quando ela se abriu, a realidade ao meu redor me paralisou. A casa estava completamente escura. Alguém tinha cortado a eletricidade de dentro. Naquele instante, entendi que aquela pessoa sabia tudo sobre a gente e cada canto da casa. Eu tinha certeza de que era o Carson T. Ele provavelmente estava nos espionando há meses, vendo as fotos que minha mãe postava no Facebook e se familiarizando com nossa casa. A única coisa que ele não sabia era o endereço, que, infelizmente, eu dei a ele. Avancei no escuro, ouvindo gemidos fracos vindo do quarto da minha mãe, o lugar onde a cama estava. Os gemidos foram diminuindo, então eu precisava agir rápido, antes que parassem completamente, porque eu não sabia o que estava acontecendo lá. Mas quando finalmente cheguei no quarto, algo me bloqueou o caminho. Era alguém, e ele estava encharcado. Meus olhos se ajustaram à luz fraca, e eu percebi que era minha mãe, coberta de sangue. O mundo desabou sobre mim. O terror me dominou quando vi que o pescoço dela estava aberto e o sangue ainda fluía, mas ela estava imóvel.
Eu caí no chão chorando desesperado, abraçando o corpo dela, mal registrando o que acontecia ao meu redor. Mas de repente, algo clicou na minha cabeça. Se ela estava assim, quem estava fazendo aqueles gemidos que eu ouvi? A resposta veio de forma horrível, com um homem monstruoso aparecendo do nada, com uma faca grande na mão. Eu pulei para cima e consegui desviar, mas ele me deu uma facada na perna. A dor foi insuportável. Quando olhei para o meu agressor, eu soube instantaneamente quem ele era. Carson. Ele não tinha foto no Facebook, mas seu olhar louco me deixou claro quem ele era. Sem pensar, corri para cima dele, mas ele me parou com uma mão gigante, me jogando contra a parede como se eu fosse um boneco. Carson se aproximou lentamente, aproveitando cada momento do meu sofrimento, e eu pensei que era o fim para mim também. Mas, de repente, ouvi barulhos na porta da frente. Esperava que fossem meus irmãos, que estavam jogando futebol na rua de trás. Gritei para eles: "Galera, corram! Tem um assassino aqui!" Meu grito fez eles correrem para dentro, e esse foi o pior erro deles. Carson saltou das sombras e deu uma facada nas costas do meu irmão mais novo, que caiu no chão sem vida. Meu irmão mais velho tentou fugir, mas não conseguiu se ajustar à escuridão a tempo. Antes que ele pudesse alcançar a luz, Carson o pegou e o empurrou contra a parede, deixando-o tonto. Eu não podia deixar esse psicopata continuar a destruir minha família. Então, tonto, sangrando, fui para cima de Carson e começamos a brigar no chão. Foi então que meu irmão, ainda em choque, viu o que estava acontecendo e conseguiu pegar a faca do assassino, usando ela para esfaqueá-lo repetidamente até ele parar de se mexer. A noite finalmente acabou, mas a perda da minha mãe e do meu irmão mais novo foi devastadora para nós. Depois, descobrimos que Carson estava espionando minha mãe no Facebook, enviando mensagens aterrorizantes de diferentes perfis. Ela tinha decidido ficar quieta, provavelmente para não nos preocupar, mas você viu as consequências. Desde aquele dia, sou proibido de aceitar desconhecidos nas redes sociais, e os 2 irmãos que me ajudaram também fazem o mesmo. Só saiba que qualquer estranho que você encontrar online pode acabar se tornando seu assassino. Nunca imaginei que algo tão cotidiano como o Instagram pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Tudo começou um dia quando decidi seguir um cara chamado Mystery Man. Ele tinha um perfil privado e sua bio dizia apenas curiosidade, o que, para ser sincero, me deixou intrigado e me deu coceira de curiosidade. Apesar da minha intuição me dizendo para ter cuidado, decidi mandar a solicitação de follow. Em poucos minutos, ele aceitou. Foi aí que eu deveria ter percebido que algo não estava certo, já que o perfil dele não tinha uma única postagem ou seguidor. Mas não consegui resistir, estava muito intrigado. Logo comecei a conversar regularmente com esse Mystery Man. Ele era inteligente, engraçado e tinha um senso de humor afiado, mas havia algo estranho nele que me deixava desconfortável. Era como se sempre houvesse algo mais escondido sobre ele. Bom, ele correspondeu ao nome do perfil. Um dia ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Inicialmente, hesitei, mas ele insistiu, prometendo que seria inofensivo e que eu poderia ir embora a qualquer momento, se me sentisse desconfortável. Depois de não pensar muito, decidi encontrá-lo em uma cafeteria perto de casa. Eu imaginei que, em um lugar público, não teria problema, e caso algo acontecesse, estava a apenas alguns quarteirões de casa, então poderia até voltar a pé. Além disso, eu não queria perder a oportunidade de conhecer alguém que poderia ser ótimo. Cheguei no local na data combinada e o vi sentado em um canto. Pessoalmente, ele parecia muito normal, com um sorriso descontraído, e não parecia ter aquele halo sombrio que ele tinha no Instagram. Eu consegui reconhecê-lo porque, depois de algumas conversas, tínhamos trocado fotos. Conversamos por um tempo e ele parecia genuinamente interessado em me conhecer, então compartilhei minhas coisas com ele. Mas, de repente, ele começou a me fazer perguntas estranhas. Queria saber meus medos mais profundos, meus traumas de infância e até mesmo meus desejos mais íntimos, algo que, compreensivelmente, começou a me deixar desconfortável. Eu pensei que talvez ele parasse se eu mostrasse que queria mudar de assunto, mas não.
Isso só fez com que ele ficasse mais animado. Ele ignorava todos os meus sinais de que eu estava desconfortável e angustiada. E, ao invés de parar, a conversa dele estava ficando cada vez mais intensa. Naquele ponto, eu decidi que já tinha chegado ao limite, então disse que era hora de ir embora. Mas, quando me levantei, ele agarrou meu braço e sussurrou: "Não vá, você não tem ideia no que está se metendo." Isso foi o suficiente para fazer meu coração disparar. Eu me desvencilhei do aperto dele e corri para a rua, sentindo uma mistura esmagadora de medo e confusão. Eu queria bloqueá-lo no Instagram, e deveria ter feito isso, mas não sei por que não fiz. Passaram-se alguns dias e o Mystery Man começou a me mandar mensagens de novo. Ele se desculpou por me assustar, com um tom quase terno, disse que queria me compensar. Então, me contou sobre uma surpresa que tinha para mim e me pediu para encontrá-lo em algum lugar fora da cidade. Não sei como, mas, novamente, a curiosidade falou mais alto e decidi dar outra chance a ele. Sendo honesto, eu não estava totalmente imune ao charme dele. Ele era bonito e tinha uma aura carismática que fazia uma parte de mim querer seguir em frente. Sim, eu sei. Foi uma completa estupidez. Eu mesmo não sei o que diabos estava passando pela minha cabeça, mas o fato é que eu fui. Quando cheguei no local que ele me disse, o vi ao lado de um carro. Ele estava vestido como um Dark James, com uma jaqueta de couro preta. Deus, ele estava realmente bonito e eu estava completamente deslumbrado. Ele me pediu para entrar no carro com ele, prometendo que me levaria a um lugar surpreendente. E eu entrei, sem hesitar. Mas, assim que me sentei, ele trancou as portas e acelerou. Naquele momento, gritei para ele parar, mas ele apenas riu e disse: "Relaxa, vamos só dar uma aventura." Então, eu soube que estava em sérios apuros, porque algo me dizia que esse romancezinho não estava nada bem. O que ele fez? Ele dirigiu por uma eternidade, até chegarmos a uma mansão velha e abandonada. Ele abriu a porta para mim, me pegou pela mão, talvez com mais força do que deveria, e me levou para explorar o lugar. Eu não conseguia parar de tremer. Minha mente não parava de pensar em tudo o que poderia dar errado naquele lugar abandonado, no meio do nada. Mas não queria piorar as coisas. Afinal, eu já estava lá. Se fizesse algo de errado, as coisas só piorariam. Isso eu tinha certeza, mas manter a calma, quando meu coração queria sair pela boca, era algo mais fácil de falar do que de fazer. Enquanto estávamos lá, comecei a ouvir barulhos estranhos vindo de um dos cômodos. Como se lesse minha mente, ele me levou até lá para ver o que estava acontecendo. E, para o meu horror, encontrei um grupo de meninas, não mais do que 16 anos, encolhidas em um canto, chorando. Imediatamente perguntei o que estava acontecendo, e ele apenas riu e respondeu: "Não se preocupe, elas são só parte da minha coleção." Naquele momento, soube que estava presa no pior pesadelo da minha vida. Esse cara não era só estranho. Ele era um psicopata e eu tinha que fugir de lá o mais rápido possível. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas me recusei a deixá-las cair. Então, tentei correr, mas ele me pegou e me arrastou de volta para o cômodo, onde trancou a porta. "Você não vai a lugar nenhum. Agora você faz parte da minha coleção," ele me disse, com um sorriso insano. E assim fiquei, presa com as outras, em um quarto escuro e frio, quase sem comida ou água. Eu estava completamente desesperada. Esse cara vinha todo dia e fazia coisas com a gente que eu não quero nem lembrar. As horas se transformaram em dias e tudo foi um completo pesadelo. Mas comecei a me relacionar com as outras meninas, sabendo que era a única maneira de sobreviver, embora não soubéssemos muito bem como. No entanto, com o passar dos dias, a situação piorava. Eu achava que já estava tudo acabado, mas sabia que não podíamos desistir. Então começamos a pensar em formas de sair de lá, de qualquer jeito. Um dia, enquanto o nosso carcereiro estava do lado de fora, percebemos que havia uma janela que deixava passar um pouco de luz. Aproveitamos essa brecha de tempo e todas nós tentamos quebrá-la. E, felizmente, conseguimos. Mas minhas companheiras estavam tão fracas que era impossível para elas passarem por ela. Então, a opção era eu, que estava há menos tempo lá e estava em melhor forma, sair e procurar ajuda. Assim que consegui passar pelo pequeno buraco na janela,
Corri o mais rápido que pude até alcançar uma estrada antiga, onde não passava nenhuma alma. Eu estava tão exausta e desidratada que sentia que morreria antes de conseguir ajuda. Mas, justo quando achei que estava totalmente perdida, um carro apareceu. Os ocupantes do veículo eram um grupo de caras que pareciam ter vindo de uma trilha. Ao me verem, pareciam estar tão confusos quanto eu, com tudo o que tinha acontecido nos dias anteriores. No começo, eu não estava certa se deveria aceitar a ajuda deles, mas no final, decidi arriscar, porque não tinha outra escolha. Finalmente, eles me levaram até uma delegacia de polícia, onde contei tudo o que tinha passado. Chocados, os policiais decidiram ir comigo até a mansão onde tudo aconteceu. E, ao investigarem, descobriram que esse cara estranho usava o Instagram para atrair meninas para sua armadilha. Descobriu-se que ele estava nesse jogo há anos, caçando vítimas inocentes, mantendo-as trancadas e abusando delas até que morressem de fome e sede. Em outras palavras, as meninas adolescentes com quem ele estava na mansão abandonada e eu, éramos apenas uma pequena parte das vítimas que ele havia aprisionado. Naquele momento, percebi a magnitude da crueldade dele e que havia muitas mais como nós, que sofreram e que, infelizmente, não tiveram chance de escapar. Os policiais libertaram as meninas e nos levaram para o hospital para tratamento. Eram 7 de nós no total, mas 5 estavam em estado crítico, quase à beira da morte. Eles também coletaram o máximo de provas possível e começaram a busca por esse cara, mas ele sempre parecia escapar. O medo me acompanhou por todo o canto. Depois disso, sabendo que, se ele decidisse aparecer de novo, minha vida nunca mais teria paz. No entanto, semanas depois, o destino finalmente deu uma virada a meu favor. Conseguiram rastreá-lo através de outro perfil no Instagram. Ele foi encontrado em uma área distante, perto da floresta. Na hora que ele percebeu que seria preso, fez uma fuga desesperada, tentando escapar para os campos. Mas, o que aconteceu depois, eu nunca vou esquecer. Ele foi encontrado sem vida, caído, mas sem nenhum ferimento aparente. Não havia como negar. Alguma coisa naquele lugar, naquela casa, naquele Instagram, estava além do que qualquer um podia entender.